Nesta segunda, estreia Renascer, a nova novela das 8. E aí, sua anta? O que você acha de acordar cedo neste domingo? Desperta para a ecologia. Rede Globo apresenta National Geographic. No arquipélago irregular de ilhas espalhadas por um mar isolante, 200 anos de isolamento e 2000 anos de tradição oriental colidem de frente com tudo que é moderno, ocidental e internacional. Nas eras passadas, essa nação elástica foi capaz de manter seus hábitos honrados pelo tempo, enquanto aceitava ideias e crenças que chegavam através dos mares. Hoje ela luta para preservar as artes antigas que têm, tradicionalmente, dado riqueza e beleza às vidas de seu povo. Agora, como no passado, a plenitude da natureza fornece tanta fonte como inspiração. Fundindo o metal com fogo, um fabricante de espadas forja um símbolo nobre da herança de sua nação, enquanto uma apresentação teatral mantém viva a história de um povo. Por esses criadores, o coração de uma antiga cultura pulsa por uma sociedade contemporânea. Honrados por seu imperador, protegidos por seu governo e reverenciados por seus compatriotas, estes são os tesouros vivos do Japão. Nas brumas escuras da pré-história, as águas turbulentas que varrem o litoral do Japão separavam as ilhas espalhadas do continente asiático. Mais tarde, como um tapete mágico, esses mesmos mares trouxeram arte e arquitetura, estudiosos e guerreiros, os ensinamentos de Buda e Confúcio, da China e da Coreia, para o império da ilha. Aprendizes conscienciosos, os japoneses habilmente transformaram ideias estrangeiras em hábitos e objetos que eram unicamente seus. Seu precoce sistema político foi moldado segundo o da China, mas o poder gradualmente passou do imperador para os shoguns. Determinado a manter o status quo, em 1639, o grande shogunato Tokugawa fechou o país para o mundo exterior, mergulhando o Japão em 200 anos de reclusão. Durante os séculos de isolamento, enquanto o Japão desfrutava de paz e estabilidade, uma bela e refinada estética se desenvolveu. No Ocidente, a ciência moderna avançava, o comércio mundial se expandia dramaticamente e a Revolução Industrial começava. Mas no Japão, era como se o tempo tivesse parado. A retirada do Japão do mundo seria abruptamente mudada. Em 1853, navios negros ousadamente agitando a bandeira americana entraram pela Baía de Tóquio. Um tremor de medo correu pelo império, enquanto os sinos dos templos dobravam em alarme.
Ao longo do litoral acidentado, os samurais deram uma grande demonstração de força contra o pano de fundo de canhões antiquados. E quilômetros de muros foram erguidos para esconder dos olhos estrangeiros a ineficiência da defesa. Mas os intrusos eram impávidos. Acompanhado de cerca de 300 tropas, o comodoro Matthew C. Perry desembarcou para entregar uma carta do presidente Fillmore dos Estados Unidos para o imperador. Permeando as palavras polidas, havia uma implícita exigência que o Japão abrisse suas portas. Perry tinha acendido o pavio que impulsionaria o Japão para um mundo moderno. Em apenas 100 anos, esse país conseguiu passar de um estado feudal isolado a uma das maiores sociedades industriais do planeta. Uma nação cujo produto interno bruto é o terceiro maior em todo o mundo. Mesmo assim, com toda a vitalidade do século XX, com a fervorosa adoção dos hábitos contemporâneos, os japoneses permanecem firmemente japoneses. Admitindo a necessidade de salvaguardar locais de importância histórica, esse país, como muitos outros, reconhecia o que tem de melhor como tesouros nacionais. Mas numa política única do mundo, o governo japonês selecionou um pequeno número de pessoas como merecedoras de proteção. Oficialmente chamadas de detentores de importantes propriedades culturais intangíveis, elas são popularmente conhecidas como tesouros nacionais vivos. Somente cerca de 70 artesãos e artistas têm essa honra hoje. Cada um recebe uma pequena remuneração do governo por ano. Com ela vem uma grande responsabilidade: ensinar, treinar aprendizes, representar ou expor. Enfim, manter as antigas artes vivas. Suas criações são apreciadas por uma grande variedade de pessoas. Algumas podem ser adquiridas por quase qualquer indivíduo. Outras, como belas obras de arte em todo o mundo, só podem ser adquiridas por museus e grandes colecionadores. Toyozo Arakawa, 87 anos. Foi nomeado um tesouro vivo por seu domínio de uma arte cuja história remonta milhares de anos à Idade da Pedra do Japão. Em 1930, explorando a fundo as colinas onduladas do centro do Japão, Arakawa descobriu os restos de um forno de 300 anos de idade. Durante séculos, uma cerâmica característica fora feita aqui, mas a antiga técnica de criá-la tinha desaparecido. Determinado a reviver a arte perdida, Arakawa construiu seu próprio forno neste local histórico. Lutando durante anos para reproduzir os antigos esmaltes e texturas, ele finalmente teve sucesso fabricando objetos de porcelana preto, seto e chino, consideradas superiores às antigas. Em suas mãos, irregularidades deliberadas emergem. Diz ele, se você colocar esforço demais no trabalho e ficar muito preocupado com a técnica, o resultado só vai piorar. A roda vai girando naturalmente sozinha. As mãos se movem e, de alguma forma, é feita uma tigela. Sua preferência pela beleza moderna está muito relacionada com o Zen budismo, assim como a cerimônia do chá.
あったね。うん、ちょうどいい。だな。そうだな。Chamada de o caminho do chá, ela era usada por monges como um meio de contemplação. Sua função mudou de religiosa para social, mas suas qualidades como a serenidade, simplicidade e naturalidade sobrevivem no coração da mais bela arte japonesa. O filho do senhor Arakawa voltou para ajudar o pai na queima que ocorrerá em breve. É a combinação especial de esmaltes naturais e argila branca que será fundida para criar a famosa porcelana Shino de Arakawa. Arakawa diz: eu procuro me cercar da beleza da natureza para criar. Ele acredita que se o artista absorve essa beleza, ele pode descrevê-la em seu trabalho. Meio subterrâneo, seu forno foi construído para se expor às correntes de ar naturais que varrem a colina. Dia e noite, nos 10 dias seguintes, ele deve ser constantemente vigiado para que a porcelana Shino e Seto no seu interior sejam queimadas com sucesso. Este é o momento crucial, quando Arakawa deve julgar se a Seto amadureceu. Só depois que ele mergulhar a tigela em água fria é que saberá se o lustroso esmalte preto oxidou adequadamente. Expressões da beleza misteriosa que a natureza pode criar, argila e esmalte, fogo e água, se combinaram em objetos que nunca poderão ser reproduzidos. Arakawa diz que os fabrica para seu próprio estudo, embora cada um seja vendido por milhares de dólares. Mas é o espírito desse artesão e dos demais que criaram aqui séculos antes dele que dá às obras que têm a marca de Arakawa seu verdadeiro e duradouro valor. Dançando na brisa como borboletas, tiras de papel feito à mão, recentemente tingidas, secam num jardim de Tóquio. Camada após camada, elas serão aplicadas às evocativas e até mesmo místicas bonecas criadas por Juzo Kagoshima. Com 82 anos, Kagoshima começou sua carreira aos 15 anos, trabalhando numa fábrica que produzia bonecas em massa. Mas pediu demissão, dizendo: as bonecas de gesso não têm caráter individual, espírito nem poesia. Ele veio para a capital e aperfeiçoou sua própria técnica, moldando bonecas de fibras de plantas e argila. Sua filha e sua neta são suas aprendizes. Todos os três podem trabalhar um período de anos para completar apenas uma de suas obras fantásticas. A tradição de fabricação de bonecas que ele segue atravessa 4.000 anos da história japonesa.
O gênio inventivo de Kagoshima está em moldar as figuras com camadas de papel para lhes dar vibração e profundidade de cor. Um a um, pequenos pedaços de papel são aplicados com uma substância semelhante à cola e ao amido. Poeta de renome, Kagoshima diz: eu comecei a escrever poemas logo depois que comecei a fazer bonecas. A princípio, bonecas e poemas podem parecer diferentes, mas a diferença entre eles é apenas material. Escrito numa forma fixa de verso japonês, um de seus poemas é assim traduzido: neste mundo complexo, eu me dedico a fabricar bonecas, esperando que elas acabem sendo gentis e contentes. Preservando uma arte japonesa única, as bonecas de Juzo Kagoshima são expostas em lares elegantes, grandes coleções e belos museus. Clássicas, atemporais e, esperamos todos, contentes. Durante o longo período de isolamento do Japão, uma classe mercantil urbana surgiu. Para relaxar, os comerciantes esforçados se reuniam em bairros das cidades caracterizadas pela diversão. Aqui, no bairro Dotonbori, em Osaka, uma rica tradição teatral começou e ainda vive 300 anos depois. Bunraku é a forma mais desenvolvida de teatro de marionetes do mundo. Itamao Yoshida é atualmente o único titereiro considerado um tesouro vivo. Neste teatro, onde bonecos de madeira e tecido representam a vida humana, Yoshida diz: é a maestria de revelar o ara, o núcleo interno da emoção e do espírito que o titereiro-chefe quer atingir. 3 homens são necessários para manipular os pesados bonecos que representam as personagens principais. Somente o rosto do titereiro-chefe pode ser visto. Vestidos de preto e encapuzados, seus 2 assistentes são aceitos pela plateia como invisíveis. Esta peça fala de um samurai que procura vingar o assassinato de seu pai. Hoje, apenas a trupe de Bunraku, profissional de Osaka, sobrevive. Mas no começo do shogunato Tokugawa, havia muitas.
Companhias eram chamadas por imperadores e shoguns para apresentações e homenagens. Assim como Shakespeare e Molière escreviam para os atores da Europa, os principais dramaturgos do Japão escreviam para as marionetes de Bunkaru. Costuma-se dizer que as marionetes, não tendo personalidade própria, podem atingir uma intensidade pura que nenhum ator pode igualar. Um sistema de pinos e roldanas torna possível manipular as cabeças entalhadas à mão, cujos traços móveis expressam eloquentemente todas as emoções humanas, incluindo a inveja. Tamao Yoshida entrou para o mundo do Bunraku aos 14 anos. Yoshida diz: desde o dia em que comecei até hoje, todo dia tem sido treinamento, disciplina, aprendizado. E será estudo e prática até o dia em que eu morrer, mesmo que eu viva até os 100 anos. Durante uma apresentação, eu me torno a personagem representada. Meu espírito entra na marionete para nos tornarmos um só. Com 62 anos, ele tem 3 aprendizes. Eles passaram muitos anos sob sua supervisão, dividindo seu camarim, suas experiências, sua compreensão de vida. Quando Yoshida se aposentar ou morrer, seu segundo aprendiz assumirá seu nome. Yoshida diz: superar seu mestre é pagar a dívida do que ele lhe deu. Yoshida diz: a maestria de mostrar a profundidade da alma de um homem, este é o maior desafio do titereiro. Izumo, nuvens partindo. Estes céus inspiraram o nome de uma região farta e pacífica e os elegantes papéis feitos à mão criados lá. Papéis feitos à mão têm sido usados para telas de shoji, correspondência imperial, como veículos de orações e poesia e para os desenhos de artistas, inclusive Rembrandt. Durante talvez 1000 anos, papéis feitos à mão foram produzidos nesse vale. Alisados sobre tábuas e deixados ao ar livre para secar nos jardins de flores e legumes, eles dão à cidade uma aura de eternidade. Aqui em Yakumo, aldeia, nuvem 8, gerações da família Abe têm seguido essa arte. Hoje, Eiichiro Abe, 78 anos, ainda usa as técnicas antigas para transformar fibras de plantas em belíssimos papéis feitos à mão. Diz ele, o papel tem que ser natural para ser bonito. O processo começa obtendo-se a casca interna de árvores novas. Depois de mergulhadas num lago próximo, as fibras são fervidas em soda calcinada para amolecerem e ficarem brancas. Depois são lavadas em água de poço. Uma das senhoras da aldeia trabalha para a Abe há 50 anos.
outras há 20 e 30 anos. Empregador e empregados sentem uma obrigação por toda a vida, uns com os outros e com seu trabalho. Um reflexo da crença japonesa de que o trabalho é um privilégio. A família de Abe também participa. Sua esposa ajuda enquanto ele desembaraça as fibras de madeira. Um amido vegetal misturado com a polpa de madeira e água fará com que as fibras da casca se distribuam uniformemente e impedirá que as folhas de papel individuais fiquem aderidas umas às outras. Contam que no ano 610, um príncipe japonês viu um padre coreano fazendo papel e insistiu para que os artesãos locais dominassem a técnica. 13 séculos depois, o Sr. Abe continua a refinar o método adotado por seus compatriotas. Depois de escorrer, as folhas de papel são escovadas em tábuas para secar. O trabalho de Abe tem sido apreciado em exposições internacionais de Tóquio, a Paris e Nova York. Mas ele é um dos poucos artesãos que ainda produzem papel feito à mão. Em sua tranquila aldeia natal, Eiichiro Abe, sua família, empregados e o povo de Yakumo mantêm uma tradição artística e um antigo meio de vida vibrantemente vivos. Há 11 séculos, os sons parecidos com os da harpa do koto viajaram pelos mares saindo da China para se tornarem a música da corte japonesa. Enquanto as artes japonesas floresciam durante os anos tranquilos de isolamento, o koto criou uma música de popularidade sem precedentes. Tocá-lo tornou-se uma habilidade das filhas da rica classe comercial, assim como da nobreza. Nascida numa família de samurais, Fumiko Yonekawa iniciou sua educação musical aos 3 anos de idade. Agora, com 86, ela tem ensinado koto desde 1917. それからささくら大きい声で A cada verão, todos os alunos da senhorita Yonekawa e seus aprendizes se reúnem em seu estúdio em Tóquio para participar de um recital. A senhorita Yonekawa preside durante o longo dia. Para a juventude do mundo contemporâneo,
ela mantém este instrumento bastante tradicional vivo. Pelas mãos dessa mulher, numa época em que até o Japão passa do tradicional para o rock and roll, a música de uma era mais graciosa ressoa do passado no presente e, através de seus alunos, também ressoará no futuro. A mitologia japonesa registra que 3 objetos sagrados estabeleciam a ordem imperial na Terra: o espelho da sabedoria, a joia da nobreza e a espada da força. Numa ferraria perto de Nara, a primeira capital do Japão, Sadakuzo Gassan cria lâminas de espada segundo o ritual secreto que seus ancestrais seguiam há 800 anos. Filho e neto de mestres que faziam espadas para imperadores e príncipes, Gassan assumiu formalmente o nome de seu avô numa cerimônia neste santuário Shinto no Monte Miva. Mais tarde, construiu sua casa e ferraria no sopé da montanha. Agora, toda manhã, ele reza aqui, antes de iniciar seu dia de trabalho. Aprendizes ajudam nos repetidos golpes, aquecimentos e resfriamentos que gradualmente transformam um bloco de metal cru numa lâmina de belo corte. Criar um objeto de aço que combine os extremos de flexibilidade e dureza requer muitas camadas. O número exato de vezes que Gassan dobra o metal permanece um segredo muito bem guardado. Mas no golpeamento, dobramento e fusão, mais de 30.000 camadas serão formadas. Quando a lâmina foi moldada e polida para retirar as imperfeições, Gassan aplica argila, carbono e pó de aguçadeira à superfície para endurecer o gume. E, se tudo correr bem, esse motivo entalhado de folha de cedro, que é a antiga marca de sua família, emergirá na lâmina acabada, transformada pelo misterioso processo que ocorre no aquecimento e resfriamento finais. A espada já foi considerada a alma do samurai. Nela, importantes valores japoneses se fundem.
o espírito do Shinto, a ação intuitiva do Zen budismo e o serviço exigido pela ética confuciana. Hoje, as espadas de Gassan são apreciadas na eterna resposta japonesa à beleza. Bem para o interior, depois da cidade de Sendai, fica o Vale Kurikoma, um tranquilo município rural onde a vida ainda se move pelos ritmos atemporais da natureza. Aqui, em sua terra natal, Ayano Shiba fabrica tecidos de cânhamo tingido de índigo como seus ancestrais faziam, realizando cada passo do processo, desde o cultivo das plantas até a trama do tecido e seu tingimento. Agora, com quase 90, ela ainda planta seu índigo todo mês de abril e o cobre com palha para protegê-lo. Quando as minúsculas sementes estão maduras e as folhas prontas para a colheita, elas secam ao sol e as fermenta para criar o corante azul escuro. Em agosto, ela descasca o cânhamo e cozinha as fibras, depois tece os fios. É provavelmente a única que ainda realiza todo o procedimento de tecelagem e tingimento na atualidade. Ela e sua filha podem tecer fios suficientes para fazer apenas 4 ou 5 peças de pano de kimono por ano. E nas palavras da senhora Shiba, isso é muito fio para se tecer. Uma pessoa alegre por natureza, ela parece muito feliz aqui. Seus dias no tear começaram quando tinha apenas 14 anos. Hoje em dia, ela diz que acorda às 4 da manhã e fica esperando a primeira luz do dia para começar logo a tecer. A senhora Shiba tece o ano inteiro. O tingimento é feito no verão. Quando menina, ela observava seus pais e avós usarem o índigo. Mas ela própria só começou a tingir o tecido aos 34 anos. Hoje, sua filha de 60 anos é sua aprendiz. E seu tataraneto as observa. O pano é mergulhado várias vezes para absorver o azul escuro do índigo. Aí, 4 gerações se juntam à senhora Shiba no rio para enxaguar o tecido, como tem sido feito desde o tempo além da nossa lembrança. Adequadamente enxaguado, o pano da senhora Shiba não desbotará. Ela diz que ele durará mais de 100 anos, a cor só ficando mais forte com o tempo.
Igual aos velhos tempos, diz a senhora Sheila. Igualzinho aos velhos tempos. Século das viúvas.